Meus amigos, saudações rubro-negras a todos vocês, rubro-negros e anti-rubro-negros. Eu queria te apresentar a melhor casa de apostas à tua disposição no mercado, a OneWin. Quando você for fazer o primeiro aporte, você vai ganhar mais de 500% de bônus. Aqui te apresentar um exemplo do dia de hoje. Hoje vai jogar o Istambul contra o Gent. Isso mesmo. E você tem, além das odds para as equipes que vão vencer, que sejam as favoritas, você também tem uma miríade de opções para poder realizar a sua aposta, várias métricas. E a OneWin, a melhor casa de apostas do mercado. Para você poder apostar, eu deixei aí o link na descrição e você vai digitar o código promocional do canal FGIL500. Saudações rubro-negras para todos vocês. Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse importante debate. E eu não tenho nenhuma dúvida que o seja, porque escolho de maneira muito criteriosa todos os temas que apresento aqui para a nossa reflexão. Você pode até julgar se a explanação é competente ou incompetente, isso é uma outra coisa, mas os temas, eu não tenho nenhuma dúvida, são bastante importantes nesses conteúdos específicos que eu posto aqui, além das lives. Portanto, participe, se engaje, deixe teu comentário no espaço reservado ao mesmo nesse vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e, se você puder, compartilhe com os seus amigos esse conceito de apresentação da ideia de rubro-negrismo que emana desse canal. É o seguinte, meus amigos, estamos, como vocês sabem, envoltos numa grande controvérsia, apesar de que futebol para o Flamengo só no outro sábado. Isso mesmo, essa semana não tem futebol, então a temperatura ela poderia estar mais morna e não tão cálida como está em função do momento pelo qual o Flamengo passa dentro dos gramados que disputa partidas. Isso mesmo, o ambiente não é nada agradável para o treinador em face da performance do nosso time nas competições que iniciaram no final do mês de janeiro até agora. Tanto isso é verdade que, por incrível que pareça, o Fluminense está sendo considerado favorito para os dois jogos finais do Campeonato Carioca. Algo que realmente, em termos orçamentários, não se justifica, em termos individuais, tampouco, e muito menos em função da experiência curricular de cada um dos nossos jogadores. Mas ainda assim, em face dessa performance pífia que o Flamengo vem apresentando dentro de campo, o Fluminense é o favorito. E a partir daí, muitas suspeitas pairam sobre o futuro do Flamengo na temporada de 2023, levando-se em consideração que as competições mais importantes, excetuando-se o Campeonato Mundial, que nós já perdemos, ainda estão por vir. Na outra semana, inclusive, no primeiro dia de abril, nos primeiros dias de abril, nós temos um jogo da Libertadores. O sorteio vai definir que jogo é esse, se é aqui ou lá, mas para você ter uma ideia, nesse mesmo dia também tem o sorteio da Copa do Brasil, então as competições mais importantes vão começar agora. E aí cabe a você o entendimento se o Flamengo está ou se não está credenciado, qualificado pelo que está apresentando para poder sair dessas competições com a vitória. Lembrando a você aí, companheiro rubro-negro, que a final da Libertadores será aqui no Maracanã, novamente. Oportunidade ímpar do Flamengo se tornar campeão do torneio mais importante das Américas aqui dentro, na nossa casa, no Maracanã. É verdade que o campo não é do Flamengo, mas nós podemos chamar assim, porque foi ali que o Flamengo realmente conseguiu alcançar as suas grandes vitórias ao longo da história. Então a nossa situação está muito ruim e, por óbvio, balança o Vitor Pereira e irrompem uma série de boatos acerca da sua continuidade e acerca da sua saída.
E quando tem boatos sobre a saída de um treinador do Flamengo, por óbvio, acontecem também boatos sobre a chegada de outros treinadores, principalmente do nosso fantasma querido, dessa assombração que todo rubro-negro quer, que é o Jorge Jesus. Além de outras aí que, por acaso, eu não as desejo. Nós vamos falar sobre isso. Mas, como eu disse, a situação ela é de muita instabilidade para o Vitor Pereira. A diretoria dizendo, inclusive, que espera o final do Campeonato Carioca para poder avaliar se nós vamos lograr sucesso ou não nas competições que se seguem, em face do que se pode projetar pelas mãos do Vitor Pereira comandando o time. Queria apenas te lembrar aí, companheiro, que eu sempre digo nas lives que o Campeonato Carioca realmente não é parâmetro para poder definir a continuidade do treinador. Vou deixar claro para você, o ano passado mesmo, o Paulo Souza perdeu o Campeonato Carioca e logo depois saiu. Ele tinha que ter saído antes, mas não pelo Campeonato Carioca, mas pelo futebol ruim que o Flamengo estava apresentando. No ano anterior, foi a vez do Rogério Ceni deixar o Flamengo. Você se recorda que quando o Rogério Ceni foi campeão pelo Flamengo brasileiro, naquele jogo lá no Beira-Rio, Corinthians e Internacional, com uma quase conquista do título pelo Internacional, não fossem centímetros de chuteira do Edenilson, naquele gol que foi muito bem anulado, você sabe que a nossa situação teria ido realmente para um patamar de dificuldade ainda maior naquela época. Mas mesmo assim o Landim, depois que acabou aquele dia, numa entrevista disse que o Rogério Ceni era a cara do Flamengo. Pois é, ele era a cara do Flamengo na concepção dele. Eu disse imediatamente que o Flamengo iria sofrer durante todo o ano de 2021 se ele continuasse no time, e não deu outra. Continuou, foi campeão carioca, insistiram no Rogério Ceni e o produto de tudo isso, vocês já sabem o que aconteceu. Foi mal no início da Copa do Brasil, foi mal no início da Libertadores, teve que ser substituído pelo único treinador que nós tínhamos à época, que era o Renato Gaúcho à disposição, e vocês sabem muito bem o que aconteceu no final daquele ano, ou seja, nada de títulos para o Flamengo, inclusive perdendo da maneira mais vexatória para o Palmeiras lá em Montevidéu. Então agora é a mesma coisa. Então primeiro eu quero discordar do critério da diretoria de esperar o Campeonato Carioca para poder tomar uma decisão, de avaliá-lo em função da performance do time, em função de um título também, de um campeonato que, de fato, se você for ter como perspectiva o acontecimento de outras competições, não vale tanto, não vale a mínima análise para você determinar a continuidade ou não de um treinador. Isso deveria estar fora de questão. Se você tem ali algum tempo de espera para poder diminuir o valor da multa, para que você negocie com outro treinador, para que ele substitua o treinador, atual, eu quero dizer para você que é válido. Agora, esperar ali o resultado para poder manter o Vitor Pereira com base apenas no mesmo, ou seja, no resultado do Campeonato Carioca, para mim seria realmente algo bastante errático. E aí, esse tempo que o Flamengo teria, e nesse tempo, como eu falei, irrompem uma série de especulações. E dentre essas especulações, por óbvio, o Mister, que no meu entendimento é quem tem que vir. Inclusive está acontecendo algo bastante curioso. Eu não sei se vocês leram as redes sociais, mas tem campanhas de rubro-negros pela volta do Mister, abaixo assinados inclusive de rubro-negros pela volta do Mister, tentando pressionar, tentando vencer essa negativa, vencer essa percepção que o Landim tem de que ele não deveria voltar para o Flamengo, tentando vencer a vaidade do Landim, inclusive, que é o único que não quer que o Mister venha, e já deixou de contratar por 2 vezes o Mister depois que ele saiu. Então tem uma série de
de campanhas, uma série de manifestações em prol da chegada do Mister. Mas isso aí não é a surpresa. A surpresa é que lá no Fenerbahçe tem muitos torcedores do clube querendo que o Vitor Pereira voltasse para lá. Então isso seria uma troca realmente espetacular. O Vitor Pereira indo lá para o Fenerbahçe e o Jorge Jesus vindo para o Flamengo. Mas o que não pode acontecer mesmo é o Flamengo apostar no Sampaoli, no meu entendimento. Eu sei que eu vou te falar isso, aí você vai dizer assim, mas Gil, o Sampaoli, ele foi bicampeão da América, o Sampaoli é um técnico famosíssimo, costuma realizar bons trabalhos, mas o Sampaoli cria muita confusão interna, cria confusão externa também, com stakeholders que influem diretamente na vida, no curso do Flamengo, nas rotinas do Flamengo. O Sampaoli, além de tudo, é um treinador caríssimo, você sabe disso, e que naturalmente vai nos impingir outra necessidade de cláusula de multa com valor muito alto, tal como é agora a do Vitor Pereira, como foi a do Paulo Souza, como foi a do Rogério Ceni, como foi a do Domi. Só para você ter uma ideia, me parece que publicaram, eu não sei quem foi o jornalista, eu li por alto, que a multa que o Sampaoli recebeu do Sevilha, porque foi demitido, ela alcança o percentual faraônico, o valor faraônico de 6 milhões de euros. Se você for parar para pensar, mais de 30 milhões, quase 34 milhões de reais. É muita coisa. Aí eu quero perguntar a você, você acha que a realidade dele aqui vai ser diferente? Você acha que ele não viria para cá também querendo que constasse ali no seu contrato uma multa de valor altíssimo? Isso sem falar também, meus amigos, que a prática de futebol dos times do Sampaoli se parece muito com a prática do Vitor Pereira, com a prática do Paulo Souza, com a prática do Domi, ou seja, completamente extrínseca às características naturais da essência dos nossos jogadores e extrínsecas também com relação à cultura do futebol do Clube de Regatas do Flamengo, apesar dele ser um treinador realmente bastante ofensivo, apesar de ser muito mais participativo do que o Vitor Pereira. Entre os dois, eu prefiro realmente o Sampaoli, mas quando eu tenho como perspectiva ali o Mister, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, eu não hesitaria e eu não consigo entender o motivo pelo qual o Landim não quer trazê-lo de volta, por mais que ele diga que não tem nada contra. Dizem aí que foi porque ele ficou realmente muito aborrecido com a saída do Mister em 2020, daquela maneira, tendo renovado o contrato previamente com o Flamengo. Dizem também que o Landim tem a intenção de livrar o Flamengo do fantasma do Jorge Jesus. Ele acredita que o Flamengo possa caminhar sem o Jorge Jesus, portanto, como presidente do Clube de Regatas do Flamengo, ele tem realmente, ou teria essa obrigatoriedade de ação, de provar que o Flamengo caminha, que o Flamengo pode ser vitorioso, que o Flamengo pode ser tão performático como foi com o Jorge Jesus. Ele também poderia, isso é o que dizem lá no clube, que ele tem essa ideia, mas o fato é que ele hesita muito em trazer o Mister. E aí estão comentando que o Flamengo está em contato com o Sampaoli, que o Sampaoli, inclusive, teria dito sim ao Flamengo, que o Sampaoli tem discussões sobre o elenco do Flamengo com a nossa diretoria e que o Sampaoli estaria com um pé dentro do Flamengo em função de uma probabilidade altíssima do Vitor Pereira ser demitido. E aí eu fico perguntando para vocês, se o Mister vai ficar agora mesmo livre, no final do mês de abril, lá na Turquia, se o Mister não tem um bom momento na Turquia, mas não um momento técnico, porque o momento técnico dele na Turquia é muito bom, mas um momento político na Turquia, principalmente depois do jogo que ele perdeu, da classificação que ele perdeu
na Europa League, e depois daquela entrevista que, no entendimento dos boleiros lá da Turquia, que no entendimento da mídia futebolística lá da Turquia, foi uma declaração bombástica e que teria ferido suscetibilidades, inclusive da própria torcida do Fenerbahçe e do grupo de jogadores também, do clube, do governo do Fenerbahçe. Aquela declaração que ele disse que o futebol turco, que o campeonato turco não era ganho dentro de campo como deveria ser, e sim fora dele para qualquer equipe, aquilo repercutiu muito mal e faz parte exatamente da personalidade do Mister. E eu vou te falar uma coisa, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, era isso mesmo que eu queria aqui. Então, tem essas possibilidades. No meu entendimento, o Sampaoli, que vai ser técnico de outra equipe, não acho que ele vai vingar, que vai lograr sucesso aqui. Não quero o Sampaoli. No meu entendimento, com essa possibilidade do Mister, deixa ali o time na interinidade do treinador das categorias de base, ou então que até contrate um treinador para ficar um mês gerindo o Flamengo, até porque tem jogos importantes. Eu acho que seria melhor que o treinador da categoria de base fosse o gestor do grupo, já trabalhou com esse grupo, já conhece esse grupo, o grupo conhece ele. Então, nesses jogos iniciais, pois então que seja ministrado e traga o Mister, que vá lá na Turquia e negocie com o Mister, porque é ele que tem que vir, porque se não der certo, tudo isso vai acabar. Aí o Flamengo continuaria, mas a probabilidade de não dar certo, ela é muito baixa. Então eu quero deixar bem claro para vocês que eu queria o Mister aqui no Flamengo. É o seguinte, hoje às 10h30 tem uma live, eu estou te esperando aqui no canal. É uma live que você sabe tem um conceito mais raiz, você vai gostar dela, tem muitos temas para que nós debatamos. Aquela live que envereda lá para madrugada, e eu estou esperando vocês aqui. Então, finalmente, meus amigos, tem lá no topo dos comentários o link da OneWin com o código promocional do canal, FGIL500. Tem também aí a sua necessidade, a meu pedido de participar desse vídeo. Se inscreva no canal, deixa o like. Saudações rubro-negras, até 10h30 da noite, hoje, quarta-feira, aqui no canal, para nossa live raiz. Um grande abraço.